Olá, turmas! Hoje estou gravando nossa segunda videoaula que faz parte do módulo 1 de revisão, e o tema a ser tratado é os modos de produção pré-capitalistas. Bem, na última aula nós falamos de alguns conceitos sobre trabalho, sobre os modos de produção também, falamos sobre economia e vários outros conceitos ligados à sociologia, mas que serão importantes para que a gente compreenda o sistema capitalista, que é o principal objetivo da gente na primeira unidade. Falar sobre os modos de produção pré-capitalista segue dois objetivos. O primeiro objetivo é que vocês compreendam que existe uma série de outros modos de produção, além do sistema capitalista, que é o modo de produção que vocês conhecem melhor, pois é o modo de produção adotado pelo Brasil e por vários outros países no mundo, e também para que a gente possa compreender o surgimento do próprio sistema capitalista. Então, o objetivo de compreender os modos de produção pré-capitalista visa atender a esses dois objetivos iniciais. E aí, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre os modos de produção que vieram antes do capitalismo. Mas para falarmos sobre os modos de produção pré-capitalista, é interessante que a gente revisite o conceito de modo de produção que nós vimos na última aula. Vou deixar o link aqui em cima, para que a gente possa compreender melhor esses modos de produção. E aí, o que é um modo de produção? O modo de produção pode ser entendido como a maneira como a sociedade é organizada para garantir a sua própria sobrevivência e continuidade, ou seja, para garantir a sua reprodução. Vimos na aula passada que o trabalho é uma atividade humana que visa atender às necessidades que os seres humanos possuem. Os seres humanos, assim como qualquer outro animal, temos necessidades que temos que atender, necessidades fisiológicas, como por exemplo a necessidade de alimento, e para isso nós temos que buscar alimento ou produzir o alimento para consumirmos. E também somos uma espécie que é dotada de desejos, e esses desejos são infinitos. E aí a sociedade humana, para atender tanto as suas necessidades como para atender os seus desejos, ela se organiza para produzir tudo aquilo que é necessário para garantir a sobrevivência e garantir a continuidade enquanto espécie, ou seja, garantir a reprodução da sociedade, a reprodução dos seres humanos. E aí, o modo de produção seria, ao mesmo tempo, como os humanos produzem coletivamente os seus meios de subsistência, ou seja, como ele produz tudo aquilo que ele necessita para a sua sobrevivência, e também como esses seres humanos se associam economicamente. Então, o modo de produção é, ao mesmo tempo, uma forma de organização da sociedade que visa a sobrevivência, que visa a reprodução dessa sociedade e, ao mesmo tempo, está ligada à questão econômica, ou seja, a forma como se dá a economia dessa mesma sociedade. E aí os modos de produção são baseados no sistema socioeconômico predominante. Em várias épocas da história da sociedade humana, da espécie humana, nós tivemos vários sistemas sociais coexistindo, não exatamente no mesmo espaço, mas coexistindo na mesma época, coexistindo no mesmo período. É o caso, por exemplo, do nosso tempo atual. Nós temos mais de um sistema socioeconômico existente no mundo. Nós temos o sistema socioeconômico capitalista, que é o sistema predominante. A maior parte dos países do mundo seguem o sistema capitalista. A China tem um sistema que seria conhecido como um sistema híbrido, porque tem características do capitalismo e tem características de um outro sistema, que é o sistema socialista. Outros países também seguem o socialismo, como é o caso de Cuba, né? E nós também temos algumas poucas sociedades que se mantêm mais ou menos isoladas do restante da sociedade humana, como, por exemplo, algumas tribos indígenas que vivem ainda isoladas na floresta amazônica. E aí o que é que acontece?
essas civilizações, essas pequenas comunidades, elas seguem um modo de produção que a gente chama de modo tribal, modo primitivo, ou das sociedades comunais. Então, o que nós podemos observar com isso? É que mesmo nos dias de hoje, nós temos a coexistência de mais de um sistema de produção. O sistema de produção socialista, o capitalista, que é o predominante, e o sistema primitivo, que ainda existe em algumas poucas sociedades mais ou menos isoladas. Mas todo modo de produção ele pode ser dividido em três partes, em um tripé: a produção, a circulação e o consumo. E para entender a forma como a sociedade se organiza para garantir sua sobrevivência, nós temos que entender como ela produz, como esses produtos produzidos circulam dentro da sociedade e a forma como eles são consumidos. Então, a produção é a maneira como a sociedade se constrói e se desenvolve para sobreviver através dos recursos materiais. É como ela produz aqueles recursos que ela necessita para atender os seus desejos e necessidades. Então, como é que essa sociedade se organiza para produzir esses materiais? Como é que esses recursos naturais são transformados naqueles objetos, naqueles materiais que são necessários para garantir a sobrevivência da espécie? Então, o que acontece? Então, a produção está ligada justamente a como o ser humano produz tudo aquilo que ele necessita. A circulação seria o modo como a sociedade faz circular a mercadoria, ou seja, como acontece o intercâmbio e a troca dos produtos produzidos. Então, se na produção a sociedade produz os recursos materiais necessários para garantir a sua sobrevivência, a circulação seria o modo como esses recursos depois circulam entre os indivíduos da sociedade. Por exemplo, as sociedades comunais, como por exemplo as sociedades indígenas, normalmente elas não fazem comércio. Elas trocam um produto por outro produto, né? Era assim, por exemplo, no período pré-histórico. Na pré-história, antes do surgimento do comércio, se uma tribo tinha trigo, a outra tribo tinha centeio. Aquela que tinha trigo precisava de centeio e a que tinha centeio precisava de trigo. Então, o que é que essas duas tribos faziam? Elas trocavam os produtos que elas tinham pelos produtos que elas não possuíam. Então, a que tinha trigo trocava esse trigo por centeio, e a que tinha centeio trocava esse centeio por trigo. Então, você tinha aí uma circulação dos produtos que cada uma das tribos produziam, trocando um intercâmbio entre elas, entre essas duas tribos, e elas faziam uma troca de produto. O produto que eu necessito pelo produto que você necessita. E aí o que acontece? Só que nem sempre você conseguia fazer essa troca com facilidade, porque afinal de contas, talvez uma tribo tivesse um produto que a outra não queria. E aí a troca não era efetivada porque uma não tinha o que oferecer em troca daquele produto que ela desejava trocar. Então, por conta disso, foi que houve a criação da moeda. E hoje vocês veem que a nossa sociedade, toda a circulação, toda a troca e intercâmbio de produtos, você troca um produto por dinheiro. A criação do dinheiro foi justamente para criar-se um objeto que seria um objeto de troca. Ele serviria para fazer qualquer troca. Então eu posso trocar o trigo por dinheiro e depois trocar esse dinheiro por centeio. E aí eu tenho o produto que eu desejava inicialmente, que era o centeio. Só que eu posso trocá-lo, ou trocar meu trigo agora com qualquer outra comunidade. Elas tenham centeio ou não tenham, basta que elas tivessem o dinheiro. Então isso seria a circulação, o modo como a mercadoria vai circular dentro da sociedade ou entre uma comunidade e outra, que é o intercâmbio, né? E por fim, o consumo, que é a forma como as diferentes classes sociais consomem as mercadorias produzidas. Em vários modos de produção, haviam sociedades em que o consumo é extremamente desigual, onde uma determinada classe social estava ligada à produção
enquanto as outras classes sociais sobreviviam de consumir aquilo que era produzido pela classe produtora. Então, o que é que acontece? Dentro de uma sociedade, sobretudo dentro de uma sociedade desigual, o consumo vai ser diferenciado. A qualidade de alimento consumida por pessoas pobres é muito diferente da qualidade dos alimentos consumidos pelas classes mais ricas. As classes mais ricas têm condições de consumir mais, de comprar mais do que as classes mais pobres. Então, a qualidade da mercadoria e a quantidade de mercadoria consumida vai variar de classe social para classe social. E aí isso também vai mudar de um modo de produção para outro. Você vai ter alguns desses modos, eles são mais igualitários, e outros são mais desiguais. Então, a forma de consumo também vai ser diferenciada entre um e outro. Então, podemos dizer que o modo de produção nada mais é do que a união de forças produtivas e das relações sociais de produção. Que são dois conceitos que nós discutimos na aula passada, né? Vocês podem voltar lá e fazer uma revisão. Então, o que acontece? Então, o modo de produção é esse conjunto que vai juntar todas as forças produtivas existentes dentro daquela sociedade, mas todas as relações de produção que existem entre as várias classes sociais, levando em consideração a produção, a circulação e o consumo de todos os bens materiais que são produzidos por aquela sociedade, visando garantir a sobrevivência da mesma. E aí o que acontece? Existir uma série de vários modos de produção, o modo de produção primitivo, o escravista, asiático, feudal, capitalista e socialista, né? Então nós podemos enumerar que na história da sociedade humana tivemos 6 diferentes tipos de modos de produção. Só que como nosso objetivo é estudar apenas os modos de produções pré-capitalistas, nesse vídeo a gente não vai trabalhar nem o modo de produção capitalista e nem o modo de produção socialista. Vamos falar apenas do primitivo, do escravista, do asiático e, por fim, do modo de produção feudal. O primeiro modo que nós vamos estudar é o modo primitivo ou das sociedades comunais. Ele também pode ser chamado de modo de produção das sociedades tribais, das sociedades primitivas ou das sociedades sem Estado. A principal característica desse modo de produção é que ele vai surgir lá no período pré-histórico, quando no Neolítico o homem vai deixando de ser nômade para se tornar sedentário. No período anterior, que é chamado de Paleolítico, o ser humano ele se deslocava constantemente de uma região para outra, sempre em busca de alimentos. Mas chega um momento em que, ao descobrir a agricultura, o ser humano ele começa a se fixar próximo às fontes de águas, principalmente os rios, e começa a praticar a agricultura, o que o torna sedentário, porque ele passa a viver naquele local à espera de que a plantação chegue no período de colheita. E aí o que acontece? As primeiras sociedades que foram se organizando nesse processo de sedentarismo do ser humano eram sociedades que visavam o trabalho coletivo. Isso significa dizer o quê? Que eram umas sociedades no qual o trabalho visava a reprodução e a manutenção da sociedade sem o objetivo de acúmulo e com pouco ou nenhum ascendente e vinculada a outros setores da vida. O que isso significa? Significa dizer que nas sociedades comunais o trabalho ele não visa o enriquecimento nem de um grupo, nem o enriquecimento individual. Ele visa simples e puramente a reprodução daquela comunidade e a manutenção daquela comunidade, sem o objetivo de acumular objetos, acumular mercadorias, acumular riquezas, e sem a necessidade de produzir além do que é necessário para garantir essa manutenção dessa sociedade. Então, o que a gente observa é que é uma sociedade que não visa
a produção de excedentes. O que é que a gente chama de excedente? O excedente é tudo aquilo que a gente produz além da nossa capacidade de consumo. É aquilo que a gente produz além do que nós necessitamos. Então, no modo de produção das sociedades comunais, você não tinha esse objetivo de acúmulo de excedentes. Você tinha o objetivo apenas de produzir aquilo que era necessário para que a comunidade tivesse todas as suas necessidades atendidas e conseguisse se perpetuar. Além disso, o trabalho coletivo ele é um trabalho que está vinculado a vários setores da vida, né? Ele está vinculado à religião, ele está vinculado às relações entre os indivíduos de uma forma muito mais profunda. Ela é inclusive permeada de muitas simbologias, né? Os antropólogos que estudam muitas dessas sociedades tribais, como por exemplo o povo San de Botsuana, que vocês podem visualizar na imagem no slide, essas sociedades, elas no seu trabalho, no seu processo de produção daquilo que eles necessitam para sobreviver, há um conjunto de muitos símbolos, há um conjunto de tradições, um conjunto de representações religiosas, principalmente, que estão vinculadas à questão do trabalho. Outra característica desse modo de produção é a inexistência do Estado e também a inexistência de classes sociais. Em uma tribo indígena brasileira, por exemplo, se temos os Cariris, para falar de nossa região, você não vai ter a existência de um Estado Cariri, de um presidente Cariri ou de um monarca Cariri. Você vai ter simplesmente a comunidade Cariri, a tribo Cariri. E isso acontece porque dentro das sociedades comunais você tem uma grande igualdade social. Você pode até ter funções diferentes. Você tem nessas comunidades a especialização de funções. Uns caçam, outros plantam, uns fabricam cestos, outros dominam os ritos religiosos, mas todos são iguais. Não existe uma diferenciação como por exemplo aquele que tem mais riqueza daquele que tem menos riqueza, aquele que manda e aquele que obedece. Mesmo cumprindo funções diferentes, todos os membros dessas comunidades são vistos como indivíduos semelhantes. Então você não tem classes sociais e também não tem a existência de um Estado dentro dessas sociedades. Então, em resumo, o modo de produção primitivo ou das sociedades comunais foi a primeira forma de organização social, surgido lá ainda na pré-história. Ele existe até mesmo no período atual, nas tribos mais isoladas, né? Tribos e comunidades mais isoladas. Ele vai surgir quando o ser humano deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, é caracterizado pelo trabalho coletivo, pela inexistência do Estado e de classes sociais, e também pela especialização de funções. O próximo modo de produção é chamado de modo de produção asiático ou modo de produção oriental. Esse modo de produção ele surgiu ainda durante a Antiguidade e recebe esse nome porque a maior parte das civilizações no qual ele se desenvolveu se situam no continente asiático. É o caso dos mesopotâmios, né, que surgiram onde hoje fica os países do Irã e do Iraque, mas também da civilização chinesa, da civilização indiana. Só que esse modo de produção ele não se desenvolveu exclusivamente no continente asiático. Ele esteve presente também na África, onde ele foi presente entre a civilização egípcia, e também no continente americano, cujos principais representantes foram os astecas e os incas, né? O modo de produção asiático vai ter sua origem ainda no final do período neolítico, quando aquelas pequenas sociedades tribais às margens dos rios passam por um processo de intenso crescimento demográfico, que pouco a pouco transformou vilas e povoados em cidades. Com o crescimento das povoações, essas sociedades se tornaram mais complexas
e vão dando origem a uma especialização de tarefas mais profundas do que a que existia anteriormente. Além disso, isso vai dar espaço ao surgimento da propriedade privada, do acúmulo de riqueza e da organização dos primeiros estados. Tem-se aí a origem das primeiras grandes sociedades hidráulicas, assim chamadas por terem se formado às margens dos rios. Outra característica marcante dessas sociedades está ligada à posse da terra. Nelas, a terra era propriedade exclusiva do Estado, representado pelo imperador, e logo não pertencia a uma classe social ou a um grupo dominante. O imperador era a figura central dentro do sistema estatal, sendo ele mesmo a encarnação do Estado, e venerado como se fosse um deus. Era em torno desse imperador que se formavam os grupos privilegiados, como nobres, sacerdotes, funcionários e também guerreiros. Na imagem ao lado, temos o detalhe de um mural pintado pelo mexicano Diogo Rivera. Nele, Rivera retrata o mercado asteca e, ao fundo, uma de suas cidades. Nessa imagem, podemos perceber como os povos que adotaram o modo de produção asiático construíram grandes civilizações e também imensas cidades. Além disso, vemos a discrepância entre as classes privilegiadas, representada pelo homem com um leque sentado em uma liteira, provavelmente o monarca asteca, que é carregado pelos seus escravos, e os membros das classes menos prestigiadas que foram representados ao seu redor. Os astecas formaram uma grande civilização que floresceu no centro do território que hoje faz parte do México, entre os anos de 1300 e 1521 d.C. Bem, como estas eram sociedades profundamente desiguais, os grupos privilegiados se apropriavam através de impostos e também de tributos e consumiam também o excedente agrícola produzido pelos camponeses e pelos escravos, que formavam as classes produtoras. Então a produção era em sua maioria responsabilidade destas classes. A circulação era feita através dos tributos e também do comércio, e o consumo era diferenciado, ficando as classes privilegiadas com a maior parte dos recursos produzidos. Nessas sociedades, os camponeses viviam em condições de servidão coletiva, não podiam abandonar a terra e sustentavam todo o Estado. Além disso, os escravos e camponeses, assim como artesãos e outras classes de trabalhadores, eram constantemente recrutados para realizar as grandes construções hidráulicas e outras obras de engenharia, que foram grandes símbolos destas sociedades e do poder considerado divino de seus monarcas. A exemplo das grandes pirâmides e tumbas egípcias, construídas para servirem de túmulos aos faraós e também às suas famílias, a colossal muralha da China, construída para a defesa do Império Chinês, os preciosos palácios dos marajás hindus, a exemplo do Taj Mahal, e as grandiosas cidades astecas e incas que surpreenderam os espanhóis quando estes aportaram em terras americanas. No período entre safra, esses trabalhadores eram forçados a se deslocarem de suas atividades comuns para trabalharem nessas imensas obras públicas, especialmente para construir canais de irrigação e outras obras hidráulicas, que eram essenciais para a produção agrícola. Enfim, estas eram as principais características dos povos que adotavam o modo de produção oriental, as primeiras sociedades estratificadas ou de classes. O próximo modo de produção ficou conhecido como escravista, por ter no uso maciço desta forma de mão de obra a base de praticamente toda a produção produtiva. Surgido ainda no período da Antiguidade, esse foi o modo de produção de duas das mais destacadas civilizações da época, a civilização dos gregos e a civilização dos romanos. Diferente do modo de produção asiático, nestas sociedades a propriedade privada pertencia a uma classe dominante formada por proprietários de terras e grandes comerciantes.
Como é de senso comum, sobretudo os romanos formaram um grande império que era sustentado pelas forças de sua mão de obra escrava. Os escravos eram responsáveis pela produção agrícola nas grandes propriedades de terra, conhecidas como vilas, e também realizavam atividades domésticas no comércio, na prestação de serviço e nas construções de obras públicas. Isso acabava por permitir aos cidadãos, ou seja, aos membros da elite, o tempo livre, o tempo ocioso necessário para se dedicar a outras atividades, como a arte, a filosofia, atividades de entretenimento e principalmente a política. Os escravos eram objetos de troca e também de venda, e em geral eram ou prisioneiros de guerra, ou oriundos dos povos e tribos conquistados, ou pessoas da própria sociedade, que por conta de dívidas acabavam se tornando cativos. Esse tipo de escravo era comum entre os camponeses, que não conseguiam pagar dívidas contraídas para o plantio ou arrendamento da terra. Desse modo, assim como os prisioneiros de guerra, os escravos por dívidas se tornavam propriedade do seu credor, até que o débito fosse saldado. Enfim, esse era um modo de produção caracterizado por relações de produção, de domínio e de sujeição, pondo senhores e escravos, e na qual os escravos eram vistos como instrumentos e objeto, não possuindo direitos. E os senhores eram detentores da força de produção, além dos meios de produção e dos produtos do trabalho. Na imagem que vocês podem ver aqui do lado, nós temos a representação de dois senhores da aristocracia romana e seus escravos. No centro, nós temos os dois senhores sendo servidos por dois escravos que usam vestimentas típicas, o amuleto contra o mal olhado no pescoço, e servem aos seus senhores o vinho diretamente das jarras. E ao lado você pode ver outro escravo, à esquerda, que carrega água e toalhas, e outro à direita, que carrega um cesto de flores. Naquela época, os escravos realizavam uma grande quantidade de diferentes tipos de atividades, desde atividades domésticas a atividades agrícolas nas obras públicas, até atividades ligadas a favores sexuais. Com o fim do Império Romano, a Europa passa por profundas mudanças que levam à formação de um novo sistema social, conhecido como feudalismo. A invasão dos povos bárbaros forçaram os romanos a buscarem refúgio nas vilas, no espaço rural, em busca da proteção dos senhores de terra, que depois ficaram conhecidos como senhores feudais. Em troca dessa proteção, esses refugiados tornaram-se servos dos proprietários das vilas, que depois ficaram conhecidas como feudos. E assim nascem novas relações de trabalho, novas classes sociais, com uma nova divisão social do trabalho. O sistema de produção feudal, ele é um sistema basicamente exclusivo da Europa Ocidental, onde ele teve origem. E como eu acabei de explicar, foi resultante da desintegração do Império Romano que vai acontecer ali no século V, quando acontecem as primeiras invasões dos povos bárbaros, que eram povos do norte da Europa e também de algumas regiões da Ásia. Esse período ele teve esse modo de produção ele teve um período de auge que vai do século VIII até o século IX e vai ter seu declínio a partir do século XI, quando vai acontecer a fase de transição para o capitalismo. Esse modo de produção era baseado em relações servis de produção, o que significa que eram os servos os principais responsáveis pelo processo de produção. Os servos eram divididos em duas categorias: os camponeses, que trabalhavam no campo, e os vilões, que em geral trabalhavam com outras atividades ligadas, por exemplo, ao artesanato. Mas essa palavra vilão, na verdade, estava relacionado
ao fato desses servos viverem nas poucas cidades que haviam restado na Europa após a invasão dos povos bárbaros. Os servos eles não eram considerados escravos, porque não eram propriedade de seu senhor. Eles trabalhavam por moradia e comida que eles mesmos produziam. Então era um tipo de relação muito diferente da relação dos escravos no modo de produção escravista, onde o escravo era propriedade desse senhor e esse senhor podia fazer o que quisesse. Tinha direito sobre a vida e sobre a morte daquele escravo. Já no sistema feudal, o servo ele não é escravo. Ele trabalha na terra que pertence ao senhor feudal, como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, nós temos uma representação de um feudo, e nessa representação do feudo nós temos alguns camponeses arando a terra. Então os camponeses, os servos, eles trabalhavam a terra que pertencia ao senhor feudal e entregava grande parte dessa produção ao dono da terra, em troca de proteção e também de ficar com uma parte dessa produção agrícola. Bem, durante esse período, o maior poder político e econômico vai ser exercido pela Igreja Católica. Naquele período, a Igreja Católica tinha tanto poder espiritual como tinha poder temporal, e ela influenciava fortemente na vida de todas as membros da sociedade medieval. Então ela tinha influência tanto sobre os nobres, como também tinha influência sobre os servos, decidindo tanto questões políticas, como também questões ligadas à espiritualidade. Durante o feudalismo, havia um predomínio da economia agrícola. A maior parte da produção vinha da agricultura. Uma agricultura que era de subsistência, com uma baixa produção por conta da má qualidade das sementes e também da limitação dos instrumentos e técnicas que estavam disponíveis no período. Como o feudo era a principal unidade de produção, afinal de contas, era no feudo, nessas grandes propriedades de terra, em que se produzia tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência da sociedade. Então, a principal atividade econômica da época era a agricultura, principalmente porque, com a invasão dos povos bárbaros, as estradas se tornaram pouco seguras. Era muito comum que os viajantes fossem surpreendidos por ladrões e até mesmo por soldados dos povos bárbaros que saíam pelas estradas, indo de cidade em cidade fazendo pilhagens, fazendo saques. Então, o comércio foi uma atividade que sofreu um impacto muito forte durante esse período, se tornando uma atividade não dominante. Porque, como as estradas eram pouco seguras, tanto por conta dos bárbaros como por conta dos ladrões, muitas pessoas abandonaram esse tipo de atividade econômica, pararam de se dedicar ao comércio por conta das dificuldades de levar as suas mercadorias de feudo a feudo. Então, a maior parte das atividades econômicas passam a ser realizadas dentro do próprio feudo, passam a ser majoritariamente atividades agrícolas. Por isso que a gente diz que o feudalismo tem um modo de produção autossuficiente. No feudo era produzido tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência de camponeses, clérigos e também de nobres. Então, o que acontece? Se você, por acaso, precisasse de uma roupa, você teria que produzi-la. Você teria que criar a ovelha, fazer a remoção da lã desta ovelha, transformar essa lã em fios, quer dizer, fiar a lã. Depois você ia ter que tecer o tecido com esses fios e então fazer o corte e a costura do tecido para que você pudesse confeccionar a roupa que você precisava. Então era uma vida muito difícil, porque como não havia uma atividade comercial intensa,
tudo que você viesse a necessitar, você tinha que produzir. Você produzia seu alimento, você produzia seus móveis, você produzia seus calçados, você produzia seus instrumentos de trabalho. Tudo tinha que ser produzido dentro do feudo. É claro que existiam alguns trabalhadores que eram especializados, como por exemplo os ferreiros, que eram responsáveis por fazer os instrumentos de batalha dos nobres, como espadas, né? E também os instrumentos agrícolas feitos de metal. Mas em grande parte a produção estava concentrada dentro do próprio feudo e era uma produção agrícola. Por isso que a gente diz que era uma produção autossuficiente, porque o feudo produzia tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência daquela sociedade. Inclusive, uma das poucas coisas que normalmente os membros de um feudo tinham que buscar fora dessas propriedades era o sal. O sal ele é um tipo de substância química que você só pode obtê-lo através da extração direta da água salina, ou seja, da água do mar, ou da extração direta de minas de sal, o que a gente chama de salgema. Seja você retirar diretamente da água do mar, seja retirar dessas minas, você só vai encontrar possibilidade de fazer isso se você estiver próximo dos oceanos, ou em áreas que foram no passado cobertas por águas do oceano. Então, normalmente, os únicos feudos que tinham reservas de sal eram aqueles feudos próximos a áreas litorâneas. Então, o sal era um dos poucos produtos que esses feudos costumavam trocar entre si, porque era uma necessidade básica, principalmente porque não existia sistema de refrigeração para conservar os alimentos, e o sal era a principal técnica, a principal substância usada na técnica de conservação dos alimentos. Outra característica era a descentralização política. Durante o feudalismo, você não tinha um imperador ou um rei que exercesse a sua autoridade sobre todo o seu território. Os reis existiam, mas o seu poder estava concentrado em suas próprias terras. Em geral, o rei dava terras a um nobre que era de sua confiança, em troca da fidelidade daquele nobre que, numa situação de guerra, ajudaria aquele rei a vencer, a enfrentar os seus inimigos. E também, em outras necessidades, aquele nobre que se tornava vassalo do seu rei tinha que atender às necessidades desse rei, em um caso, por exemplo, de um sequestro. E aí o que acontecia? Quando esse nobre se tornava vassalo do rei, ele recebia um feudo. Só que existia uma característica muito interessante. Dentro do feudo, a lei era estabelecida pelo nobre que tinha recebido aquele feudo, pelo senhor feudal, e não pelo rei que tinha dado aquelas terras ao seu vassalo. Então o rei tinha um poder extremamente limitado durante aquela época, e em cada feudo o seu senhor feudal era como se fosse o próprio rei, determinando suas próprias regras, sua própria lei, seus próprios valores de tributos e de impostos que normalmente os membros que viviam dentro do feudo tinham que pagar para usar, por exemplo, o moinho, para poder usar os fornos para assar o pão. Então, isso é o que a gente chama de descentralização política. O poder não estava concentrado na figura de uma única pessoa, como acontecia nas sociedades que adotavam o modo de produção asiático, onde o Estado e o imperador era basicamente a mesma coisa. Outra característica do sistema feudal era que a sociedade era dividida em estamentos, ou seja, você tinha uma sociedade baseada em uma estratificação social. Se tinha basicamente 3 classes sociais: os nobres, que eram proprietários de terra, eram de donos dos feudos e eram responsáveis pela proteção desses feudos, responsáveis pelos combates e guerras. Você tinha o clero, que eram os membros da igreja, divididos em 2 categorias, o alto e o baixo clero.
E você tinha os servos, que eram divididos em camponeses, aqueles que viviam nos feudos do campo, e os vilões, que eram aqueles que viviam nas poucas vilas e cidades que se mantiveram após as invasões bárbaras, né? Bem, os membros da nobreza não exerciam atividade produtiva, ou seja, eles não plantavam, eles não criavam animais e também não realizavam atividades comerciárias. Eles sobreviviam dos tributos pagos pelos servos. Os servos, em troca da proteção do feudo e também de uma terra para produzir, tinham que entregar uma grande parcela dessa produção. Uma parcela que poderia chegar até mais de 80% de tudo que eles produziam. Porque além deles entregarem parte da lavoura e parte dos animais que eles haviam criado durante o ano, eles também pagavam para usar o moinho para transformar o trigo em farinha de trigo e também pagavam para usar o forno onde eles assavam os pães. Em geral, eles tinham que entregar parte dos pães que eles assavam. Além disso, existiam alguns feudos que, para você atravessar uma ponte sobre um rio, para ir de uma área a outra do feudo, você tinha que pagar um imposto para usar a ponte. Então, grande parte do que sustentava a nobreza eram as riquezas produzidas pelos servos e que eram entregues a esses nobres em forma de tributos e em forma de impostos. O clero também era outra classe que não exercia atividade produtiva. Os membros da Igreja Católica viviam dos pagamentos das ofertas e também dos dízimos pagos constantemente, tanto por nobres como também por camponeses. Além de pagar os tributos dos senhores feudais, os camponeses também tinham que pagar o dízimo, que representava 10% de tudo que eles possuíam. Então, em troca do uso da terra, os servos deviam ao senhor essa série de obrigações. Contudo, em meados do século XI, o feudalismo começa a entrar em declínio e passa a ter o surgimento de uma fase de transição entre o modo de produção feudal e o modo de produção que iria surgir e que passou a ser chamado de modo de produção capitalista. Durante essa fase de transição que começa no século XI, conviviam lado a lado diversas características do feudalismo e também novas relações de produção, desenvolvidas por uma classe social que estava em ascensão, a chamada burguesia. A história da burguesia começa com o fim dos movimentos de invasão dos povos bárbaros. Com o fim dessas invasões, as estradas começam a se tornar mais seguras, e as poucas cidades que ainda sobreviveram à invasão desses povos começam a passar por um processo de renascimento urbano. Além disso, um outro fator que está muito ligado a esse processo de urbanização e ao surgimento dessa nova classe social seriam as chamadas feiras livres. Como as estradas se tornaram mais seguras, várias pessoas que moravam nas poucas cidades que ainda restavam começaram a se dedicar a atividades comerciais itinerantes. Eles viajavam de feudo a feudo, oferecendo seus produtos e também os seus serviços. Interessados nessas atividades, muitos senhores feudais recebiam aquelas caravanas de comerciantes e organizavam em clareiras nos bosques e florestas de seus feudos uma feira livre temporária, uma feira livre itinerante. Essas feiras livres costumavam passar várias semanas naquela clareira, onde estes comerciantes faziam o comércio dos seus produtos e também ofereciam os seus serviços, e quando o período da feira terminava, eles seguiam para um novo feudo. Só que durante o período em que eles ficavam em um determinado feudo, eles contribuíam com impostos que eram pagos ao dono da terra, ou seja, ao senhor feudal.
E isso se tornou uma importante fonte de renda para os proprietários de terra, para os senhores feudais. Tendo em vista esse recurso que entrava por conta das feiras livres, muitos senhores feudais começam a incentivar que essas feiras, que antes eram itinerantes, começassem a se tornar fixas, que elas passassem a vigorar durante o ano todo. E assim, gradativamente, os comerciantes que participavam dessas feiras começaram a construir as suas casas onde ficavam essas clareiras de bosques e florestas. E gradativamente, à medida que esses comerciantes iam construindo as suas casas, você tinha a formação de um pequeno núcleo urbano. Para garantir a segurança de seus negócios, muitas vezes esses comerciantes cercavam a região da pequena cidade que ia se formando com algumas muralhas. E daí você tinha a origem de pequenas cidades que eram conhecidas como burgos. E os moradores dos burgos passaram a ser conhecidos como burgueses. Por isso você tem a relação direta entre burguesia e as atividades comerciais, porque os burgueses eram os moradores dos burgos, que eram cidades essencialmente comerciais, porque em grande parte se originavam de atividades comerciais, como as feiras livres. Então, daí você vai ter o surgimento de uma quarta classe social que durante a primeira fase do feudalismo era quase inexistente, a classe dos comerciantes, daqueles que se dedicavam às atividades comerciais, os burgueses. Bem, é do surgimento da burguesia que você vai ter as primeiras sementes para a formação de um novo sistema social, o que a gente chamaria de capitalismo. Esse processo ele foi bastante diferenciado em cada sociedade europeia, não teve um padrão único, mas foi responsável por profundas mudanças, tanto na forma como se dava a organização da sociedade, mas principalmente como era organizado o processo de produção. Durante as suas atividades, os burgueses, em grande parte, continuaram a fazer atividades de comércio itinerante. Só que eles barravam em uma série de empecilhos, e o principal deles eram os próprios senhores feudais. É tanto que duas coisas eram extremamente prejudiciais para os burgueses naquela época que estavam ligados à aristocracia feudal. O primeiro motivo era que, como os burgos faziam parte dos feudos, tinham origem dentro de feudos, eles tinham que pagar impostos muitas vezes pesados para os senhores feudais. Então, muitos burgueses se organizavam para comprar o direito de liberdade da cidade, do burgo, e assim tornar uma cidade independente da autoridade do poder do senhor feudal que originalmente era proprietário daquela terra. Outro empecilho que os burgueses tinham era uma questão do comércio itinerante. Sempre que eles viajavam de feudo a feudo, eles tinham que pagar um imposto. E normalmente eram impostos com valores muito diferenciados. E isso fazia com que, quando eles chegassem ao seu destino final, os seus produtos haviam sido encarecidos por conta de todas as despesas que eles tiveram ao longo da viagem. Esses fatores acabaram fazendo com que a burguesia se aliasse com os reis para derrubar a aristocracia feudal. Então, o conflito entre a velha aristocracia feudal e os interesses dos burgueses foi o responsável por dar origem a diversas revoluções, como a Revolução Inglesa, que acontece no século XVII, com a Revolução Francesa, que acontece no século XVIII, a partir do ano de 1789. Mas muito antes dessas revoluções, os burgueses foram os responsáveis por fortalecer o poder dos reis, que, como vimos anteriormente, não tinham o seu poder estendido a todo o território, a toda a extensão dos seus domínios, já que o poder político era descentralizado.
Então a burguesia busca o apoio dos reis, fornece aos reis o dinheiro necessário para que esses reis se imponham em relação aos senhores feudais e estendam seu poder por toda a extensão do território nacional. E neste processo, aqueles burgueses que tinham que viajar ao longo do todo o território não precisariam mais pagar um imposto a cada feudo que passasse, devendo pagar um único imposto aos reis. Só que no momento em que os reis também se tornaram um empecilho para a burguesia, teve-se origem as revoluções inglesa e também a Revolução Francesa, entre várias outras revoluções que marcaram os séculos XVII e XVIII e que foram liderados e fortemente impulsionados pelos interesses dessa nova classe social, a classe burguesa. Bem, gente, por hoje é só. Nas descrições desse vídeo eu deixei uma lista de questões que vocês podem utilizar para testar os seus conhecimentos. Em um próximo vídeo eu vou resolver algumas das questões que estão dentro dessa lista e que vocês podem utilizar e que vocês podem fazer download através do link que eu vou deixar nas descrições. Eu finalizo essa aula mostrando uma imagem do deserto da Namíbia, um país que fica no sudoeste da África. Esse é um dos desertos mais interessantes que eu conheço. Vocês podem observar nessas imagens como as formas peculiares formadas pelas dunas de areia. E o deserto da Namíbia, ele é um deserto muito interessante, porque em grande parte da sua extensão, ele é um deserto à beira-mar. Ele ocupa uma parte da costa marítima do sudoeste da África, e ali você vai ter um encontro entre o oceano e o deserto. Inclusive, essa costa é conhecida como a Costa do Esqueleto, já que normalmente quando acontecia algum tipo de naufrágio, as pessoas que sobreviviam aos naufrágios acabavam morrendo porque não encontravam alimento nem água, justamente por conta do deserto que eles tinham que enfrentar para encontrar aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Bem, por hoje é só. Obrigado.